Me fez sofrer, me enganou. Ei, adorei a música, Pedro, né? Eu falei pro Pedro, oi gente, eu falei pro Boa Pedro tarde. Mariano que eu ia fazer uma pergunta para ele hoje. Qual? Referente ao assunto. Você não me deixa esquecer? Não deixa esquecer. Então tá bom. Se eu não esquecer, né? Se a gente não esquecer. Oi, Boa delícia! tarde. Começar quarta-feira pertinho de você aí de casa, meinho de semana. Primeiro dia útil do mês de fevereiro, daqui a pouquinho tem carnaval, mas a gente tem que viver o hoje, né? Então fica aqui nessa tarde gostosa. Só que antes de começar o nosso bate-papo, desta quarta-feira, a gente vai refletir um pouquinho com a nossa mensagem do dia para cada um de nós. Você anda muito agitado? Está com algum problema? Pega esse recadinho, tranquiliza a sua alma, acalma o seu coração e escuta em silêncio a voz de Deus. Porque Ele quer que você ouça com calma a resposta certa para todas aquelas necessidades, para todos os seus pedidos. Se você estiver agitado, você não vai conseguir escutar. Esse é o nosso toque de quarta-feira. Luquinha, conta o que nós preparamos para todo mundo de casa hoje. Solange, hoje tem ex-prefeito se escondendo no teto para não ser preso e homem que invade casamento e atira contra convidados. Bora participar do programa tirando a sua dúvida? Para isso você precisa anotar então os nossos contatos, o telefone, as redes sociais e também baixar e utilizar o aplicativo Você na Band Vale. Corre então para participar com a sua pergunta ao vivo, mas também para participar dos sorteios. Tem prêmios para você no Face, uma cesta da Polipet com vários produtos para o seu bichinho de estimação. Você vai curtir e compartilhar a foto, é a mesma que está aí na tela, está no nosso Face, tá bom? E você então pode ser sorteado sexta-feira agora. Sexta também tem no Instagram um kit do programa para você, camiseta do programa do Falando Nisso, mais um par de vales para comer uma pizza tão gostosa no Vale Sul Shopping. Para saber como você vai levar isso para casa é fácil demais, tá bom? Nessa foto que tá no nosso perfil também, @Falando Nisso Band, você encontra todas as instruções. Ah, está esquecido? Hein? Hã? Hein? Esse é o nosso assunto de hoje, dia de papo cabeça. Às vezes a gente esquece de cada coisa e fala, meu Deus, como é que eu pude esquecer disso, né, Que nem Luquinha? a chave, Solange, parece que a chave tem vida própria, né? Mas eu nunca me lembro onde eu coloquei a chave. E às vezes a chave está na minha mão e eu tô procurando. Óculos, celular. Óculos, você tá com óculos no rosto, você fala, cadê meu óculos? Está no rosto, né? A gente brinca, mas a dificuldade de você lembrar das coisas pode ser sinal de que algo está errado, né, Luquinha? Pois é, como você pode melhorar então a sua memória, até para nesses momentos de estresse, porque isso cansa no dia a dia, Solange, ficar procurando chave, caneta que tá na orelha ali, aqui, né? Já aconteceu isso comigo. Hoje ele se lembrou de chegar no horário. Que bom. Nosso querido amigo doutor Mário Jorge, que é neurologista, entende tudo da cabeça da gente. Chega junto, doutor. Hoje o senhor não esqueceu. Não esqueci. Que bom, viu, doutor, tê-lo aqui, viu? Sempre Obrigada, bem. doutor. Obrigado, Tudo viu, bom? querido? Fica à vontade, por favor. Obrigado. Memória, memória. Mito ou verdade que quanto mais tempo passa, a questão da idade da gente mesmo, a gente vai ficando com a memória mais falha ou isso daí é mentira? Se a gente estiver sempre trabalhando, sempre exercitando a memória, ela vai estar funcionando muito bem. Não, isso é verdade, sim. Ah, que À droga. medida que o tempo passa, né? A gente vai envelhecendo, a nossa memória vai reduzindo, sim. Mas vai ficando no nível suficiente para as necessidades que a gente tem, né? No dia a dia, na sua vida, ela vai sendo suficiente. Mas há uma redução clara, nítida, várias pesquisas demonstram isso, da memória com o passar dos anos. Então, daqui a pouquinho a gente vai pegar uma dica com o Dr. Mário, viu, Luquinha? Para a gente mesmo. Como é que a gente melhora a nossa memória? Tá vendo? Tá esquecendo as palavras. Como é que a gente melhora tudo isso, né? Beijo para a Lenita, o Whisky também, tanta gente conversando aqui. Eu vou fazer a pergunta também, nosso querido, um abração para o Adilson, gente boa também falando aqui. Quem manda pergunta hoje aqui pelo WhatsApp, Solange, pode aparecer também aqui na televisão, né? O Adilson de Ilhabela, ele quer saber o seguinte, qual que é a causa principal da falta de memória? Existe uma? Boa pergunta, Adilson. É boa pergunta mesmo, Dilson. A falta da memória, ou a causa de falta de memória, depende da idade que isso acontece.
Se isso ocorre no indivíduo com 30 anos, 40 anos, 50, pode ser apenas sinal do estresse, do excesso de trabalho, do excesso de coisas que ele tem que guardar na cabeça e não consegue. Se isso ocorre aos 60, 70 anos de idade, pode ser início de uma doença. Pode ser só a perda da memória associada à idade, mas pode ser início de uma doença. Se acontece aos 90 anos de idade, isso pode ser um sinal apenas da idade, não necessariamente vai ser uma doença. Tá. Estão perguntando aqui se algum tipo de trabalho pode reduzir a memória da gente ou não, quando a gente fica muito ocioso, né? Tem várias perguntas aqui e estão pedindo dicas aí para melhorar a memória. Estão perguntando de quebra-cabeça, daqueles jogos que você tem que estourar as bolinhas, enfim, a gente já vai explicar para todo mundo de casa. Interessante só, o pessoal perguntando sobre o estresse. Se o estresse pode prejudicar a nossa memória e se é algo que pode até prejudicar sério, de ficar danos para sempre ou não. Tirando o estresse, tudo melhora. Já a gente ajuda vocês de casa, tá bom? Mas agora a gente fica muito bem informado com a Solange, a Dani e as notícias da redação. Olhos voltados para Brasília. O nome do novo relator da Lava Jato no STF deve sair ainda hoje. O ministro Edson Fachin se colocou à disposição para ir para a turma que coordena as investigações. A gente vai direto agora até a redação do Falando Nisso com a nossa repórter Daniela Lopes, que tem as últimas informações. Muito boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos de casa. O Supremo Tribunal Federal retoma as atividades hoje, com a prioridade de escolher o novo relator da Operação Lava Jato. O nome deve sair ainda hoje, ele deve ser escolhido por sorteio, mas também há outras possibilidades. Vamos conferir. Uma possibilidade que ganha força no Supremo é a transferência de Edson Fachin para a vaga de Teori na segunda turma, onde as ações da Lava Jato são julgadas. Com a mudança, Fachin poderia assumir a relatoria de imediato ou participar de um eventual sorteio entre os 5 integrantes da turma ou até entre todos os ministros do tribunal. Seja qual for a decisão, ela deve ficar conhecida um pouco antes da reabertura dos trabalhos do Judiciário nesta quarta-feira, que desta vez terá uma homenagem a Teori Zavascki e não contará com a presença dos chefes de outros poderes. É o novo relator quem decidirá sobre um eventual pedido do Ministério Público para suspender o sigilo das delações, homologadas nesta segunda-feira, em meio a boatos de que mais de 200 políticos teriam sido citados nos depoimentos dos executivos e ex-executivos da Odebrecht. Tanto a base governista quanto a oposição defendem o fim do sigilo. E a gente ainda vai acompanhar das redes sociais, Solange. Há uma movimentação muito grande contra aí o fim do sigilo, viu? As pessoas estão se perguntando, né, Dani? Num país de democracia, por que a gente não sabe o que foi delatado, quais são essas denúncias, né? A gente tem direito de saber. É um país democrata, né? E o Senado definirá nesta quarta-feira, Dani, quem será o novo presidente que comandará a casa pelos próximos 2 anos e irá suceder Renan Calheiros. Vale lembrar que os senadores delatados pela Odebrecht vão sabatinar o novo ministro do STF, é só no Brasil mesmo. A Câmara dos Deputados também elege o novo presidente ainda hoje, né, Dani? Isso mesmo, e nós vamos acompanhar, viu, Sol? Bom, tem outra notícia aqui. A polícia de Alagoas procura um homem que invadiu uma igreja durante um casamento e atirou nos convidados. O cinegrafista do casamento filmou tudo. Vamos conferir. O crime aconteceu no último sábado, na cidade de Limoeiro de Anadia, a cerca de 100 quilômetros de Maceió. A cerimônia já havia começado quando o homem entra na igreja, saca uma arma de fogo e dispara contra 2 pessoas. Depois, ele deixa a igreja andando normalmente. O atirador é o funcionário público Humberto Ferreira dos Santos. Segundo a polícia, o crime foi motivado por uma briga entre famílias. As 2 vítimas são pai e filho, que eram convidados do casamento. Eles estão internados. O crime acabou atrasando o casamento, mas a cerimônia foi mantida. Não há pista, Solange, do atirador. A polícia ainda procura. Pois é, imagino com que clima foi realizado esse casamento, né? O estado de saúde dos feridos é considerado estável e aí mais detalhes podem ser a ser divulgados aí. A gente vai acompanhar de pertinho, né, Luquinha?
Pois é, Solange, o que me assusta é a frieza com que ele fez isso e saiu andando depois. Você viu? Solange, como que pode, né? Cabeça, né, da pessoa, uma igreja lotada. E dentro de uma igreja, Dentro então de uma você vê igreja. aonde o ser humano realmente perdeu totalmente a noção, né? Agora a gente começa a conversar com a Daniela Lopes sobre as estradas. Aliás, Dani, teve acidente feio na Floriano hoje pela manhã, querida. Isso mesmo, Lucas. Boa tarde novamente. O acidente ocorreu por volta das 9 horas da manhã na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Um caminhão que estava carregado com garrafas d'água tombou no trecho de Pindamonhangaba. A pista foi interditada para atendimento, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A vítima teve ferimentos na cabeça, o motorista do caminhão, e foi levado para o pronto-socorro de Campos do Jordão. A carga ficou espalhada na rodovia e foi necessário adotar sistema pare e siga ali no local para poder fluir o trânsito na rodovia. E neste momento, uma pista sentido Serra ainda continua bloqueada para a remoção da carga. Então, o motorista que for utilizar a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro precisa ter paciência e redobrar a atenção, viu, Lucas? Agora a gente vai para a rodovia Presidente Dutra. Sim. O tráfego neste momento está tranquilo, porém o motorista deve ter atenção, pois há obras em andamento. Não agora, viu? As intervenções, segundo a CCR Nova Dutra, vão acontecer durante a noite, entre as 10 horas da noite e às 5 horas da manhã, justamente porque neste horário o tráfego é menor de veículos. Mas quem for passar por Jacareí pode já ver alguma sinalização, então é preciso redobrar a atenção, viu, Lucas? Agora a rodovia dos Tamoios. Quem pretende pegar a rodovia dos Tamoios tem que ter atenção nesta tarde. Logo mais, entre as 3 e as 5 horas da tarde, haverá operação para detonação de rochas no trecho de Paraibuna, perto ali do quilômetro 64 da rodovia. Nesse período, entre as 3 e as 5 horas da tarde, os dois sentidos vão estar totalmente interditados ali no trecho de Paraibuna, e a orientação da concessionária que administra a rodovia dos Tamoios é que os motoristas evitem trafegar no trecho nesse período, Lucas. Obrigado, Dani. Excelente tarde para vocês. Será que vem chuva nessa quarta-feira? Parece que sim, é o que fala a previsão do tempo. Essa chuva que está ensaiando cair desde manhã pode acontecer em Monteiro Lobato. A máxima hoje é de 22 graus, um dia bem fresco em Monteiro. Máxima de 31 em Bananal, 33 em Pindamonhangaba e também em São José dos Campos. O mesmo acontece no litoral norte. A gente percebe que a máxima chega a 34 graus em Caraguá e também em Ilhabela, com previsão de chuva forte para o fim da tarde. Caçapava hoje chega a máxima a 33 graus e a semana não vai ser muito diferente até domingo, pelo menos, onde a máxima chega a 32 graus. E um ex-prefeito foi preso, acusado de assassinato, e foi parar no teto de uma casa. Por quê? Estava fazendo reforma? Já já a gente conta para vocês, não sai daí não.